Vamos conversar sobre o 12º presidente da história do Brasil, Arthur Bernardes, que já inicia o seu mandato dentro de uma guerra civil aqui dentro do país, e sobre a fortíssima suspeita de ter sido o primeiro presidente da história do país a xingar um ex-presidente, que seria o Hermes da Fonseca. Se ele realmente fez isso ou não fez, é algo que nós vamos discutir no finalzinho desse vídeo. Ficou curioso para saber mais sobre a história do presidente Arthur Bernardes? Então peço que fique aqui até o final, já deixa o seu like e vamos lá! Se você é novo aqui no canal, saiba que esse aqui é um dos vídeos que eu estou fazendo de uma série de vídeos que tentam contar a história da Primeira República Brasileira e seus eventos mais importantes a partir da história de todos os presidentes da Primeira República. A gente já discutiu sobre os governos do Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, sobre o Prudente Moraes, sobre o presidente Campos Salles, sobre o governo do presidente Rodrigues Alves, sobre o governo do presidente Afonso Pena, sobre o governo do presidente Nilo Peçanha, sobre o governo do presidente Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Delfim Moreira e Epitácio Pessoa. Chegando agora no governo do 12º presidente Arthur Bernardes. Pessoal, o governo do Arthur Bernardes, que vai de 1922 até 1926, marca o início da crise da Primeira República Brasileira, da crise do modelo oligárquico da Primeira República Brasileira. Por quê, galera? Até então, aquele sistema construído no âmbito do Pacto Minas-São Paulo, em que as elites cafeicultoras paulistas e mineiras sempre se revezavam no poder do país, sempre se revezavam na presidência da República e no controle do país, começou a ser deteriorado, porque essas mesmas elites cafeicultoras que sempre governaram o país começaram a ter grandes dificuldades para manterem o seu controle sobre a nação, porque muitos outros grupos sociais que surgiam naquele momento no Brasil começaram a reivindicar o seu espaço no cenário nacional. Naquele momento, empresários ligados à industrialização do Brasil que surgiu naquele momento estavam surgindo, se enriquecendo e reivindicando seu espaço na política. Profissionais liberais como médicos, engenheiros e professores também estavam reivindicando espaço. Classes médias novas estavam surgindo no seio urbano da sociedade brasileira. O campesinato brasileiro estava reivindicando melhores condições de vida. E também, pessoal, na esteira da industrialização do Brasil, também surgia a classe do operariado, que começou a fazer greves, manifestações e lutas reivindicando melhores condições de vida, melhores salários, maior participação política. Mas também surgia o grupo dos militares. Galera, para a gente conseguir entender a crise da Primeira República Brasileira, ou a crise do modelo da República Oligárquica, que assolou o governo do Arthur Bernardes durante os anos de 1922 até 1926, é preciso entender, pessoal, a conjuntura mundial como um todo, o contexto da história mundial na época, que também era um modelo de crise, galera. Se vocês viram minhas duas videoaulas anteriores sobre os governos dos presidentes Venceslau Braz, Epitácio Pessoa, vocês viram, pessoal, que o mundo passou pela Primeira Guerra Mundial e o Brasil se inseriu no contexto da Primeira Guerra Mundial, pessoal. Passada a Primeira Guerra Mundial, o mundo passava por uma grande crise econômica. A maior parte das economias da Europa estavam destruídas e ainda estavam se recuperando. Não é à toa que esse foi um contexto fértil para o surgimento dos movimentos totalitários, como o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha. Esses movimentos totalitários surgiram em um momento de crise social prolongada que se passava pelo mundo do pós-Primeira Guerra Mundial. Internamente, o Brasil, naquele contexto da Primeira Guerra Mundial, na época do governo do Venceslau Braz, foi forçado a adotar uma política de industrialização tímida, porém expressiva. O Brasil adotou a ISE, que foi a industrialização por substituição de importação, porque ele precisou produzir internamente aqueles produtos que ele não podia mais importar da Europa, porque os países da Europa que vendiam esses produtos para o Brasil estavam em guerra. Então o Brasil precisou produzir esses produtos internamente. E isso levou ao surgimento da classe dos empresários e donos de indústrias que estavam se enriquecendo, que exigiam maior participação no cenário nacional, mas também permitiu surgir a classe do operariado, que também reivindicava melhores condições de trabalho, melhores condições de vida e também exigia maior participação política no Brasil. As elites agrárias brasileiras, com particularidade para as elites cafeicultoras, que eram as que até então eram as únicas a governar o país, começaram a ter dificuldades para governar o país com o surgimento desses novos grupos sociais. Essas elites cafeicultoras e latifundiárias que se enriqueceram imensamente
com o agronegócio brasileiro, com a exportação de gêneros alimentícios e matérias-primas para os vários países do mundo, eram até então os únicos entes que tinham dinheiro e poder suficiente para poderem participar das corridas presidenciais do Brasil. Dentro dessa elite composta por fazendeiros e grandes proprietários rurais, que comandava a política pelo Brasil inteiro, o grupo das mais poderosas era a elite de grandes proprietários rurais, cafeicultores de São Paulo e os de Minas Gerais, que eram os que detinham mais poder econômico e que tinham mais condições de disputar as eleições presidenciais. E justamente essas duas elites criaram um pacto chamado de Política do Café com Leite, em que ambas concordavam em revezar o poder na presidência da República. Durante o mandato, por exemplo, seria um presidente paulista, oriundo das classes proprietárias paulistas, que representariam seus interesses, e um outro mandato seria um presidente mineiro, um outro seria um paulista e um outro um mineiro. E foi no âmbito desse pacto da política do café com leite que o Arthur Bernardes foi eleito. Mas também é nesse mandato que a gente começa a perceber os primeiros sinais de deterioração desse governo. Um dos primeiros sinais foi a corrida eleitoral, em que o Arthur Bernardes concorreu com o candidato Nilo Peçanha, e foi uma corrida eleitoral acirradíssima. E não era para ter uma competição séria, porque normalmente essas eleições eram ultra fraudulentas, ultra manipuladas, a corrupção corria solta. Normalmente todo mundo já sabia quem era o candidato que venceria as eleições, porque era o candidato que tinha os apoios das elites paulistas e mineiras. Então geralmente era uma eleição fraudulenta em que já se sabia quem iria ganhar. O fato de que aconteceu uma eleição acirrada entre o Nilo Peçanha e o Arthur Bernardes, que ganhou com 437 mil votos, já mostrava que existia ali uma coisa diferente do que acontecia antes. Outra coisa, pessoal, é que após as eleições presidenciais, o Arthur Bernardes vai ganhar um terrível inimigo no cenário nacional, que era a instituição do Exército. Por quê? Durante as corridas eleitorais, a oposição contra o Arthur Bernardes, que eram proprietários rurais, oriundos do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, da Paraíba e da Bahia, que queriam derrubar esse domínio das elites paulistas e mineiras. Essas elites financiaram o candidato Nilo Peçanha, mas também essas elites ajudaram a criar e a circular uma grande quantidade de fake news contra o presidente Arthur Bernardes. É para vocês verem que notícias falsas e fake news não são uma exclusividade da nossa época. Elas já eram utilizadas com cunho político há muito tempo atrás. Uma das grandes fake news foi o surgimento de cartas supostamente escritas pelo Arthur Bernardes, no qual o presidente supostamente proferia uma série de insultos contra a instituição do Exército. Essas cartas, supostamente escritas pelo presidente, que foram publicadas no jornal Correio da Manhã, se referia à instituição do Exército como um bando de canalhas. Essas cartas também se referiam ao ex-presidente da República, o Marechal Hermes da Fonseca, que inclusive era chefe do clube militar, como um sargentão sem compostura. Todas as cartas que seriam supostamente escritas pelo presidente Arthur Bernardes foram publicadas no jornal Correio da Manhã. E isso provocou um escândalo gigantesco, tanto é que o Exército emitiu um manifesto exigindo que o Arthur Bernardes não se candidatasse a presidente da República. E caso ele ganhasse a corrida presidencial, que ele não deveria assumir o cargo, ou o Exército seria contra ele. Apesar dessa polêmica toda, o Arthur Bernardes venceu a corrida eleitoral, venceu o candidato Nilo Peçanha, que também já foi presidente do Brasil, e se tornou presidente. Nesse momento, pessoal, o Exército Brasileiro apelidou pejorativamente o candidato Arthur Bernardes de o calamitoso, para se referir a uma situação de calamidade no qual o seu mandato estaria. Durante também o momento das corridas eleitorais, a oposição fez até mesmo um samba contra o Arthur Bernardes. Um cantor, um compositor de samba, criou uma música no qual o presidente Arthur Bernardes era chamado de Seu Mé. Seu Mé porque diziam que a face do Arthur Bernardes, o rosto dele, lembraria o rosto de um bode. Exatamente por isso ele seria chamado de Seu Mé pela oposição. Logo que se iniciou o mandato do Arthur Bernardes, lá para meados do ano de 1922, o mandato dele já surgiu tendo que enfrentar protestos civis e militares. Civis vindo por parte principalmente dos operários, né, das grandes cidades brasileiras, que exigiam melhores condições de trabalho, melhores salários, melhores condições de vida, mais participação política, mas também protestos e movimentações vindas por parte do Exército, que não aceitava a candidatura do Arthur Bernardes.
É exatamente por isso, pessoal, que o Arthur Bernardes ele já inicia o mandato dele declarando que o Brasil está em um estado de guerra civil. E ele utiliza para tal um mecanismo constitucional chamado estado de sítio. O estado de sítio, ele amplifica dentro do poder da legalidade os poderes do presidente da República, os poderes do executivo. Para tal, é diminuído o poder judiciário e o poder legislativo e acontece uma hipertrofia, ou seja, um crescimento do poder executivo. Esse estado de sítio dá poderes especiais ao presidente da República. Permite a ele, por exemplo, utilizar a polícia e o exército para combater inimigos internos dentro do país, perseguir opositores do seu mandato. Pessoal, mesmo o Arthur Bernardes sendo prometido que ele não perseguiria aqueles que foram contra ele durante as corridas eleitorais, o Arthur Bernardes perseguiu, por exemplo, os seus opositores políticos que apoiaram a candidatura do Nilo Peçanha. Ele mandou prender até mesmo os compositores de samba que fizeram a música, que chamavam ele de seu Mé. Ele mandou perseguir, por exemplo, opositores no exército que eram contra o seu mandato. Ele mandou prender geral, galera. Ele mandou, por exemplo, prender trabalhadores e líderes sindicais que apoiavam as greves dos trabalhadores, com particularidade aos líderes sindicais anarco-sindicalistas que ele mandou prender também. Utilizando os poderes especiais que ele ganha através do estado de sítio, ele também mandou censurar a oposição, mandando, por exemplo, fechar o jornal Correio da Manhã, que foi o jornal que publicou as cartas, não é, contra o Arthur Bernardes. O engraçado, pessoal, é que naquele momento um grupo de técnicos e peritos foi contratado para averiguar se as supostas cartas escritas por ele contra o exército eram realmente de sua autoria, se aquela letra realmente era dele. E os peritos naquele momento constataram que as cartas teriam sido realmente escritas pelo Arthur Bernardes. Isso, inclusive, foi uma das razões que mandou ele fechar o Correio da Manhã. Mas, pessoal, ainda não se convençam de que essa hipótese está totalmente correta. Ainda vai ter uma reviravolta nessa história das cartas que eu só vou contar lá para o final da videoaula. Então, fiquem atentos até o final da videoaula que vocês vão descobrir a verdade lá. Outro desafio que surgiu para o Arthur Bernardes foi no Rio Grande do Sul. Lá, o presidente do estado do Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros, havia ganhado pela 5ª vez consecutiva o poder de governar o estado. Borges de Medeiros era um dos membros da oligarquia do Rio Grande do Sul. Os mecanismos que ele utilizou eram os mesmos que todos os outros membros da oligarquia, dos grandes latifundiários, utilizavam, que era, por exemplo, utilizar mecanismos de fraude eleitoral, corrupção, compra de votos, essas coisas. O problema é que as outras elites latifundiárias do Rio Grande do Sul também queriam ascender ao poder do Estado e exigiram a intervenção do poder executivo do presidente para retirar o Borges de Medeiros do governo do Rio Grande do Sul. A intervenção federal aconteceu, o governador ou o presidente do estado foi removido e as outras elites do Rio Grande do Sul, de grandes proprietários rurais, também tiveram a chance de colocar ali alguém que representasse os interesses. Nesse momento surgiu uma figurinha que se tornaria muito conhecida futuramente no cenário político nacional, que era o Getúlio Vargas. Vocês percebem como que poucas pessoas podiam participar dos processos políticos eleitorais da presidência da República? Eram sempre grandes proprietários rurais que podiam participar do processo eleitoral. É por isso que a primeira República Brasileira era chamada de República Oligárquica, pessoal. Oligarquia é a palavra grega, quer dizer governo dos poucos. Porque era realmente um período da história do Brasil que pouquíssimas pessoas podiam participar da corrida eleitoral, que eram os proprietários rurais. Esse cenário sociopolítico começou a se alterar porque começaram a surgir pessoas, começaram a surgir grupos sociais, como eu falei para vocês, dos empresários e de outras elites rurais, começaram a contestar essa hegemonia das elites rurais no poder, especialmente das elites de São Paulo e Minas. Porém, pessoal, é o grupo social dos militares que se tornam os grandes críticos dessa política na Primeira República Brasileira. E são eles que vão preparar as bases da Revolução de 1930, que está chegando perto, que vai levar ao surgimento da ditadura do Getúlio Vargas no Brasil. Mas vamos com calma, galera. Quando chega outubro de 1923, o Arthur Bernardes acha que a situação está controlada e ele retira o estado de sítio. Só que o Arthur Bernardes não contava com algo que iria abalar as estruturas do país nesse momento, porque em 1924 explode a Revolução de 1924 em São Paulo, que é mais uma das revoltas tenentistas que estavam acontecendo no Brasil desde o mandato do último presidente. O tenentismo é um movimento militar
perpetrado por militares das baixas patentes do exército, principalmente os tenentes, que deram nome ao movimento, que questionam a ordem da Primeira República no Brasil. Primeiramente, eles querem que o exército possa também participar da política no Brasil. Esses tenentes eram guiados pela ideologia do salvacionismo e do positivismo, que acreditavam que o Brasil só poderia alcançar a ordem e o progresso se fosse guiado por uma ditadura militar ou um governo autoritário. E como bem lembra o historiador Marco Napolitano no livro História do Brasil República, no capítulo A Roda da História Quer Girar Mais Rápido, esse ideal salvacionista dos jovens tenentes não tinha apreço pelas camadas mais pobres da sociedade, não tinha interesse em combater a desigualdade social ou subverter a ordem geral. Eles apenas tinham interesse em inserir o exército também na vida política do país e, se possível, inclusive transformar o exército na única instituição que governa o país através de um governo autoritário. Para isso, combatendo as fraudes e a corrupção da República Oligárquica, tirando o poder dos grandes cafeicultores paulistas. E a diferença entre outros grupos que criticavam a Primeira República, como aponta o historiador Marco Napolitano, é que os tenentes tinham armas para poder colocar suas ideias em prática. Eles já haviam tentado tomar o controle do país antes, em julho de 1922, através da revolta dos 18 do Forte de Copacabana, e agora eles tentaram novamente, em 1924, também em julho, como forma de comemoração à revolta anterior que havia sido derrotada. É então que em 5 de julho de 1924, o Marechal Isidoro Dias Lopes e o Major Alberto Miguel Costa incentivam rebeliões e motins em vários quartéis militares da cidade de São Paulo. Esses militares, então, tomam, além dos quartéis militares, vários pontos estratégicos da cidade de São Paulo e verdadeiramente que começam a governar a cidade de São Paulo por mais de 23 dias. Vários motins militares também estão acontecendo no Mato Grosso, no Sergipe, no Pará, no Rio Grande do Sul e em Manaus. O presidente Arthur Bernardes, restituindo o estado de sítio, ordena que a cidade de São Paulo seja bombardeada por aviões do exército. Nesse momento, um número de pessoas entre 100 a 200 mil pessoas, de um total de 700 mil pessoas que habitavam a cidade, fogem das cidades e migram para o interior por conta da violência dos bombardeios do governo que estão acontecendo na cidade. As tropas do exército, ainda fiéis ao governo, também combatem esses jovens tenentes que tomaram conta da cidade de São Paulo. Os jovens tenentistas que tomaram controle de São Paulo são derrotados e formam uma marcha que tenta fugir da cidade de São Paulo e essa marcha sofre uma outra derrota violenta no Mato Grosso. Algo muito interessante é que os tenentistas que fizeram uma revolta em Manaus, no norte do país, lá para 23 de julho, também conseguiram tomar conta de Manaus, só que ali, como aponta o historiador Marco Napolitano, depois que eles tomaram conta da cidade de Manaus, eles construíram ali um governo totalmente diferente, que ironicamente era muito semelhante a um socialismo de matriz nacionalista. Aí eles impuseram impostos aos mais ricos, exigiram os impostos atrasados que empresas estrangeiras tinham para com aquele estado, confiscaram bens dos bancos. De qualquer forma, a grande maioria das revoltas tenentistas que tomaram conta de algumas cidades brasileiras, a grande maioria delas durou mais ou menos um mês e foram todas derrotadas. No Rio Grande do Sul também, pessoal, a cidade de Santo Ângelo também foi tomada por um grupo de militares liderados pelo capitão Luiz Carlos Prestes. Essa revolta de soldados também foi derrotada e aqueles soldados também saíram da cidade em formato de marcha para escapar das tropas do exército. As tropas do capitão Luiz Carlos Prestes, que haviam saído de São Paulo, formaram uma coluna. Os soldados que haviam sido derrotados em São Paulo formaram a coluna paulista. Essas duas colunas se uniram e formaram um novo exército chamado de Coluna Prestes, que contava com mais de 1.500 homens. A coluna Prestes, ainda guiada pelo ideal salvacionista de que apenas o exército era uma instituição honesta e o suficiente para comandar o país, continuou combatendo as tropas do governo, mas evitando agora as cidades principais, que era onde o exército mais se concentrava. A coluna Prestes começou a percorrer o Brasil inteiro, indo principalmente pelas cidades do interior, tentando convencer a população rural a se unir à coluna Prestes, a ajudar a coluna Prestes, se possível, a combater os proprietários rurais que os exploravam no interior. Contudo, até por uma falta assim, de informação, de uma tática de convencimento das populações, daquela gente do campo, a coluna Prestes não recebeu muita adesão da população rural.
A coluna Prestes percorreu o Brasil por mais de 2 anos, indo principalmente pelos interiores do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais. A coluna Prestes combateu nesses interiores as tropas do exército, combateu as polícias locais, e em muitos locais chegou a combater até mesmo uma coalizão formada pelas tropas do exército, das polícias locais e dos jagunços contratados pelos proprietários rurais que tinham medo de que a coluna Prestes convencesse a população rural a se juntar a ela. Contudo, a coluna Prestes não perdeu nenhuma batalha, galera, e ficou conhecida inclusive como a coluna invicta. Muitos dos militares que iam sendo derrotados pelo governo e iam sendo presos eram enviados para um campo de concentração terrível criado pelo governo do Arthur Bernardes, o famoso campo de concentração de Cleverlândia. Para esse campo de concentração, onde as condições de vida e torturas eram terríveis, eram enviados não apenas militares que foram derrotados, mas também anarquistas, líderes sindicais que faziam protestos nas cidades contra o Arthur Bernardes ou exigiam melhores condições de trabalho. Esse campo de concentração terrível é um dos motivos para fazer com que o Arthur Bernardes seja conhecido como um dos piores presidentes da história do Brasil. Na época que os militares tomaram conta de São Paulo e de outros estados brasileiros, eles exigiam a instituição do voto secreto, que ajudaria a combater as fraudes dos grandes proprietários rurais nas eleições. Eles exigiam a destituição do Arthur Bernardes como presidente do Brasil e a criação de uma Assembleia Geral Constituinte que planejaria uma nova forma de governo no país que não fosse mais comandada pelos cafeicultores ricos. Os ideais dos tenentes foram todos ignorados pelo presidente da República, as negociações falharam. Exatamente por isso a coluna Prestes continuou a percorrer os vários estados do Brasil tentando combater as tropas do governo. Depois de mais de 2 anos enfrentando tropas do governo nos vários interiores do país e precisando muitas vezes recorrer ao furto de comida e gado nas fazendas, as tropas da coluna Prestes, formada por mais de 500 homens, começou a se desgastar. Muitos começaram a se entregar, muitos abandonaram a luta, muitos foram presos e muitos militares escolheram se exilar fora do Brasil para não serem presos. Se eu não me engano, mais de 400 homens seguiram Luiz Carlos Prestes para um exílio na Bolívia. Outros, como o general, por exemplo, seguiram o general Juarez Távora para se exilarem na Argentina. Depois que a coluna Prestes foi destruída, muitos dos militares começaram a divergir uns com os outros sobre como seria melhor, como seria uma forma mais viável de mudar a política no Brasil. Luiz Carlos Prestes, por exemplo, rompeu suas relações com Juarez Távora e decidiu aderir ao comunismo, indo para a esquerda, ao passo que Távora aderiu totalmente à direita, apoiando, por exemplo, o levante militar de Getúlio Vargas daqui a alguns anos. Então, em junho de 1927, a coluna Prestes foi destruída, se desintegrou para sempre. Agora é a hora da reviravolta. Depois que o Arthur Bernardes saiu do poder, os grafólogos contratados para analisar a letra dele confessaram que eles foram pagos para mentir, dizendo que o Arthur Bernardes escreveu aquelas cartas, ou seja, era mentira. O Arthur Bernardes não tinha escrito aquelas cartas, ele foi realmente vítima das fake news, que deu toda aquela confusão. Chegando em 1926, o governo do Arthur Bernardes chegava ao fim, com uma imensa impopularidade. Mesmo assim, apesar disso, ele conseguiu eleger o candidato que ele queria que sucedesse ele, que era o Washington Luiz, que seria o próximo presidente da República e que seria um legítimo representante da elite paulista no poder. Como vocês podem ver, a Primeira República Brasileira está chegando ao seu fim. O Washington Luiz será o próximo e será o último presidente da Primeira República no Brasil e com isso nos aproximamos da Era Vargas. Se você gostou dessa videoaula, peço que, por favor, deixe o seu like e não deixe de se inscrever no canal para que você possa receber os próximos vídeos de história, de economia, de filosofia. E se você quiser ver como essa história termina e como vai se dar a Era Vargas no Brasil, então, por favor, não deixe de acompanhar os próximos vídeos aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima e valeu!